mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Numérico, né? E nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar retomando um exemplo feito na videoaula passada, tá certo? Até ali atrás ali no quadro, que é esse aqui, ó, aí na playlist Cálculo e Versão Tecnológica, nós fizemos um exemplinho, né? Tá até as continhas dele aqui, tá certo? E aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos observar, né, por meio de software, partes dessa solução aqui, né? Algumas afirmações que foram dadas, né, inclusive até uma dica que foi dada, até mesmo a resposta, o significado dela, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Eu até coloquei aqui, né, para você, se você não viu o vídeo passado, você tem que ver, porque senão não vai fazer muito sentido o que eu vou estar falando aqui. A menos que você esteja por dentro do assunto, né? Se você estiver por dentro do assunto, como é que você vai entender, né? Você pausa o vídeo, vê mais ou menos o exemplo e vai conseguir entender. O exemplo em questão era o seguinte, era um exemplo envolvendo a estimativa de número de pontos usando a regra trapézio, né? No caso agora, eu vou fazer uso do software, né, de softwares, tá certo? Eu botei aqui, não botei todos porque eu vou usar a plataforma Wolfram, vou utilizar o GeoGebra e vou utilizar também o Octave, ou seja, uma exploração, digamos, bem completa da questão. No exemplo, nós tínhamos o seguinte, quantos pontos do intervalo 0, 1 são necessários para estimar a integral, né, integral de 0 até 1 de e elevado a menos x elevado a dx, com erro menor ou igual a 10 a menos 4 usando a regra trapézio. A dica que foi dada é que f duas linhas, ou seja, a derivada desta função aqui, considerando ela sendo f de x, é monótona em 0, 1. Tá certo? Então, para tanto, nós utilizamos a formulazinha que nos dá a estimativa do erro máximo, né, que ela vai ser dada por b menos a, h ao quadrado sobre 12, vezes m. Fizemos todas as continhas, né? Primeiro achamos o m, depois achamos o h e depois achamos o número de pontos que a gente precisa do intervalo 0, 1. Tá certo? A solução está aqui. Nessa solução, algumas coisas a gente precisa entender bem. Quando eu falo que f duas linhas é isso aqui, calculo essa derivada, juntamente com a dica de que esta função aqui é monótona, significa necessariamente que o máximo dela, e também o mínimo, né, máximos e mínimos, devem ocorrer ou numa ponta do intervalo ou na outra. Vamos lá no GeoGebra para a gente analisar isso direitinho. Lá eu falei na aula o que era, né, uma função sendo monótona, mas às vezes o cara fica meio assim, né, um pouco com o pé atrás, pô, eu não estou vendo um exemplo e tal. Claro que a gente vai desmistificar isso aí. Então, se eu pegar a funçãozinha, a nossa derivada segunda lá, que eu vou chamar ela aqui de f2, né, dizer que é a derivada segunda de x, ela era quem? Ela era esp de menos x ao quadrado vezes... Né? Assista o vídeo anterior, porque senão as funções que eu estou digitando aqui, você fala, pô, tá vindo de onde as funções, não deu nem tempo para o slide. Ou então volta o slide aí. Então, nós temos aqui o quê? 4x ao quadrado menos 2. Só que essa função ela estava de 0 até 1, né? Então vamos botar aqui, ó, vírgula, 0 menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Certo? Deixa eu ver aqui, deu um enter aqui, não deu muito certo não. Ah tá, eu botei uma vírgula aqui, menor ou igual. Então eu digito isso aqui, ó, vou abrir aqui a barrinha, né, não ficou muito claro. Então eu digito a função, depois vírgula, 0 menor ou igual que x, bato menor, bato igual, né, bato menor, bato igual, bato 1. Então deu essa função aqui, ó. Vamos dar um zoom nela, para a gente enxergar ela mais de perto. O problema, gente, é que lá na questão eu quero o máximo da derivada segunda em módulo. Observe que aqui eu tenho esse valor aqui, e esse outro valor aqui, ó. Perceba que ela é monótona, significa o quê? Ela só subiu. Poderia só descer, ou poderia subir e ser constante, mas nunca subir e descer, ou descer e subir. Tá certo? Ou seja, a imagem só aumenta ou só diminui, ou ela, pelo menos, digamos assim, se ela está aumentando, ela nunca pode diminuir em nenhum ponto, e se ela está diminuindo, ela nunca pode aumentar. Então nós temos aqui isso. O problema, gente, é o seguinte, que eu não vou analisar o máximo dessa função, porque o máximo dessa função seria esse cara aqui, mas o máximo do módulo. Então, eu vou botar uma g de x aqui como sendo o módulo dessa f2, ó. Módulo, né? Bota a barrinha aqui, f2. Tá certo? Eu vou apagar aqui a f2, ó, para ficar só a função modular. Agora, você percebe que o máximo dela é quem? De fato, o 2. E ocorreu onde? Em x igual a 0, como nós afirmamos no slide. Tá certo? Então, nós voltamos aqui, ó. Nós calculamos o extremo aqui, 0. A derivada segunda em módulo deu 2. Nós calculamos o módulo aqui da f duas linhas de 1, deu esse cara aqui. Então o maior valor foi esse. Pronto, já achamos o nosso m, que nós vamos precisar
para utilizar. E aí nós jogamos agora na fórmulazinha inicial, ó, esse cara aqui, ó, tem que ser menor que 10 menos 4. Aqui ficou igual, mas é menor igual, tá certo? Uma errinha de digitação, mas isso aí não mata ninguém não. Então nós temos aqui, ó, 1 menos 0, que é o B menos A, o B foi 1, tá? E aí nós calculamos esse cara aqui, achamos esse H. Aí nós usamos o fato que o N, que é o número, né, de certa forma, o número de pontos que a gente quer, vai ser B menos A sobre H. E aí calculamos, o N deu esse cara aqui, só que o N por ser inteiro tem que ser 41. Então nós precisamos de 41 subintervalos. Ou melhor, 42 pontos. Eu até concluí aqui colocando 41 pontos, mas são na verdade 42 pontos. Mas isso aí é meio irrelevante, seria um errinho besta, não acredito que ninguém erraria isso, a não ser no concurso, né? Mas esse tem que usar uma calculadora, provavelmente não cairia uma questão com uma precisão tão próxima dessa, né? 41, 42 lá para você marcar. Então, beleza, no final você obtém esse 41. Aí a grande pergunta é o seguinte: professor, esse 41, de fato, eu preciso calcular a regra de Simpson com 41 subintervalos para eu chegar na precisão 10 a menos 4? Não necessariamente. Porém, a gente só tem esse cara, então a gente, de fato, vai calcular ele, mas a gente poderia atingir, caso a gente conhecesse o valor exato da integral que a gente está fazendo, que é essa aqui, a gente poderia atingir essa precisão com menos pontos, mas 41 é uma cota para nós, uma cota superior para esse máximo, ou 41 no caso do N, ou 42 no caso dos pontos. Né? Então vamos ali no Octave fazer o seguinte. No Octave aqui eu coloquei um programinha, tem até no meu material, tá certo? Que eu disponibilizo em PDF, tem esse código lá. Olha só, aqui eu tenho o seguinte, que eu botei logo o valor, digamos assim, com a mesma quantidade de casas decimais que eu estou usando na apostila, beleza? Só que aqui é o valor exato daquela integral até essa casa decimal aqui, tá certo? Aqui eu tenho um programinha que calcula a regra trapézio da função f, o meu intervalo, no meu extremo inferior, meu extremo superior e meu número de pontos. Então, no meu caso lá, foi me dado aqui 41 pontos. Se eu fosse calcular a integral via regra trapézio, eu faria o seguinte, ó. Eu já compilei a função, ela já está na memória, né? Eu botaria assim, ó. G, eu tenho que chamar isso aqui, ó. Aí f é quem? F igual, no caso aqui meu é F2, né? Mas tudo bem, porque aqui está genérico. F igual arroba x e vou escrever minha função, que é quem? Elevado a menos x ao quadrado. Esp menos x ao quadrado, certo? Aí variando de 0 até 1, e vou botar aqui o 41, tá certo? Vou botar aqui o 41 e vou dar enter, ó. Então o valor que foi obtido foi esse aqui. Aí você falou, professor, esse valor aqui que foi obtido, ele está perto desse. Primeiro, como é que você achou esse valor aqui? Que você falou que não dava para calcular essa integral assim? Não dava lá na hora. Mas usando aqui o Wolfram Alpha, vamos para mais outra plataforma. Então é muita coisa que quando a gente está estudando, a gente tem que recorrer a esses múltiplos recursos. Muitas vezes o aluno, é uma crítica que eu faço, ele vê só aquilo ali, o material, e não vai explorar isso. Também é culpa do professor, né? Às vezes o professor, ou antigamente, não tinha tantos recursos assim, como você projetar uma tela, mostrar essas coisas. Aí, hoje em dia tem, e aí você tem que aprender dessa forma, tá certo? É um bocado de ferramenta para você entender mesmo a questão. Então nós temos aqui o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, vou digitar a integral que eu quero resolver. Barra int, esse barra int é um comando, eu vou botar aqui, underline 0, botar o circunflexo aqui 1, ou seja, integral de 0 até 1, de quem? De E elevado a parênteses menos x ao quadrado, né, dx. Então nós vamos achar aproximadamente esse valor aqui. Se você quiser mais dígitos, foi daqui que eu peguei, então aqui eu copiei a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, copiei até esse 7 aqui, se eu não me engano, né, lá no Octave, e deixei lá, para dizer, olha, para eu comparar, eu tenho aqui tantas casas decimais do Octave, vou copiar a mesma quantidade de casas do número mais preciso. Então o valor mais preciso dessa coisa, com essa quantidade absurda de casas decimais é esse aqui, só que eu só usei até o 7 aqui, certo? Então esse aqui é 0, de fato aqui é 7 aproximado. E aí a gente vem lá no Octave, vamos voltar lá de novo, nós temos o seguinte. Para a gente fazer isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse cara aqui, menos esta resposta. Então, na hora de eu compilar a minha função, vou copiar ela aqui de novo, para a gente saber se a gente atingiu 10 a menos 4. É provável que tenha atingido, né? Senão a questão está errada. Então, ó, menos o valor exato. Então, esse cara que eu copiei aqui, ó, é o valor exato. Esse cara aqui é o que vai me dar. Vou bater enter aqui, ó. 10 a menos 5. Ou seja, de fato, quando eu peço uma coisa de 10 a menos 4, eu tenho que cair na casa de 10 a menos 5. Mas aí a pergunta que vem, precisou
gostou realmente dos 41, vamos diminuindo ele aos poucos. Vamos botar aqui 40, no lugar de 41. Infelizmente, na prática, a gente fica com 41 mesmo, viu? Mas, né, é para dizer que é uma cota superior, ou seja, eu estou subestimando o valor de N. Ou superestimando, na verdade, desculpa, estou olhando por cima. Olha, ainda tá, você percebe que ainda está um 10 menos 5, aqui está um 3,8. Vamos botar algumas 30, né? Ou seja, a reta cabeça com apenas 30 para a gente ver se melhora, se essa coisa vai se aproximando mais do 10 a menos 4. Tá certo? Então vamos botar aqui só 30, ó. Ainda está em 10 a menos 5. Tá certo? Veja que esse número ele vai aumentando. Né? A tendência dele é que quando ele vai chegando perto de 9, aqui vai se aproximando de 10 a menos 4. Vai ficando pior, na verdade, né? Então vamos botar com 25. Ou seja, a questão me estimou 41, mas eu não precisei necessariamente 41. Ainda está quase, ó, 25. Vamos botar 24 pontos, né? Está muito perto, vamos botar 24. E aí você vai entender exatamente o que é cotar algo por cima. Pronto. Esse cara aqui já não dá errado. Ou seja, com 24 pontos eu já caí em 10 a menos 4, só que tem uma sobrazinha aqui, então eu estou acima do 10 a menos 4 que eu quero, então pronto. Ou seja, são necessários apenas 25 pontos. Mas qual o problema aí, professor? É o seguinte, eu não sei esse 25, porque eu não sei o valor exato. Quando eu estou usando o software para calcular alguma coisa que eu não consigo calcular de forma simples, eu tenho que aceitar aquilo lá. E o que acontece? O que está me dizendo como a resposta que vai me garantir a precisão de 10 a menos 4. 41 na casa. Ah, professor, como é que a gente acharia esse 25? Só se a gente tivesse o erro exato. Só se a gente, na prática, soubesse o valor exato. Mas para que eu vou usar uma questão, um método numérico, em algo que eu sei o valor exato? Não faz muito sentido. Tá certo? Então, nesse caso, infelizmente, a gente fica com 41, mas foi apenas 25 pontos necessários. Ou 26, né? 25 subintervalos ou 26 pontos, né? Então, perceba, entenda, tenta entender isso, que isso é extremamente importante, cara. Muitas vezes a gente olha aquela resposta lá e não vê o significado dela, não percebe se, pô, é exatamente aquele valor no caso, um máximo, né? No caso aqui da questão. Então, cálculo numérico ocorre muito isso, né? É uma disciplina onde a gente tem muitas ponderações a fazer. E o software ele nos ajuda muito nesse sentido. Pô, eu antigamente eu até fazia isso aqui na calculadora, pô, mas perdi muito tempo, cara. Assim, às vezes eu testava assim, eu fazia ali uns 20 pontos, né? Falava, pô, velho, um negócio complicado, muito conta, né? Eu usava o Excel, né? E aí vai dar uma certa dinâmica também, mas ainda assim vai ser um pouco complicado. O Octave não, ele tem aqui o while, né? Vai rodando, fica fácil para eles. A gente só input, a função dá um enter lá e acabou. Certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários, tá certo? Se não assistiu o vídeo anterior, assista. Muito obrigado, até a próxima.